Boa tarde a todos. Nesse momento, a Web TV Notícia está de volta direto da Câmara de Vereadores para a transmissão deste segundo dia e desta tarde de quarta-feira dos depoimentos das pessoas que foram convidadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Limoprev. Nessa tarde, a ouvida que acontece é do ex-secretário de Saúde da administração do hoje deputado federal e ex-prefeito Ricardo Teobaldo. Estamos às 10 minutos para 16 horas, o depoimento está marcado para as 4 da tarde e você vai acompanhar tudo ao vivo a partir de agora aqui na Web TV. É notícia no jornalismo da Cultural e também na TV Folha. Uma boa tarde, sejam bem-vindos e vamos a mais uma tarde de depoimentos.
relator Marco Sérgio, os componentes também, a vereadora Batalha, o companheiro Ronaldo, o vereador Daniel, os demais vereadores, Osmo, companheiro Robertinho Galvão e o companheiro Beto de Washington. Nós tivemos a honra de passar nas cadeiras da Casa Professor Dedé Pinto de Almeida. Quero externar aqui que é uma satisfação, uma honra poder voltar aqui e poder colaborar com essa importante CPI inédita na história política de Limoeiro. Acho que merece aplauso todos os que fazem o Poder Legislativo da nossa terra. Nós fomos secretários de Saúde de Limoeiro, com muita honra, desde o dia 2 de janeiro de 2009 até o dia 30 de dezembro de 2016. Por aí. Tivemos a satisfação de exercer esse cargo tão importante que trata da saúde pública e do SUS aqui na nossa terra. Estamos à disposição da CPI para quaisquer esclarecimentos. Doutor Orlando, nós, quando requisitamos a ouvida, quero deixar claro que eu tenho feito isso com todos os inícios de ouvida, deixar claro que as pessoas que estão aqui prestando esclarecimento de alguns fatos não significa que tem qualquer envolvimento ou qualquer culpa em determinado ato administrativo ou ilícito nesse período que a CPI está investigando. Na verdade, nós partimos de um parâmetro onde vai ser ouvido no período de setembro de 2011 a 31 de dezembro de 2017 todas as pessoas que gerenciaram e também funcionários que tiveram à frente de órgãos que tinham uma certa ligação com a Limoprev. Para algumas pessoas pode ter a dúvida o que é que tem a saúde com a Limoprev, mas esclarecer que a saúde de Limoeiro tem a Fundação de Saúde, né? O Fundo de Saúde que foi criado, e esse Fundo de Saúde tem gestão independente, como também tem folha de pagamento de funcionários que segue da Secretaria de Saúde, como também a ação social que tivemos que ouvir, apesar que ficou claro que a ação social em um período não tinha essa gestão, estava a lei criada desde 1996, mas não foi na prática exercido, diferentemente de saúde, que foi exercido a independência com o CNPJ diferente. E por essa razão é que tivemos que requisitar a ouvida dos secretários de Ação Social, Saúde, Administração por ele elaborar as folhas, Financeiro por executar o pagamento, e ainda vai ser ouvido os dirigentes da autarquia de ensino superior de Limoeiro, vai ser ouvido ainda funcionário desta Casa Legislativa, e para completar todos os órgãos que colaboram, que tem desconto de folha de pagamento para a Limoprev. A razão é essa. E gostaria, para iniciar, se prefere fazer alguns esclarecimentos e depois a gente fazer as perguntas, ou já começamos a fazer as perguntas? Eu estou bastante à vontade, fiquem à vontade, eu estou aqui para prestar qualquer esclarecimento, como já foi feito no preâmbulo. Dizer da importância, né, pela primeira vez na história do Limoeiro, uma CPI instalada, eu acho que precisa ser realmente acompanhado pela população. Quero parabenizar os órgãos de imprensa aqui presentes e dizer que é assim que se faz a política com P maiúsculo. Parabéns a todos vocês. A questão da CPI, esclarecer também que ela foi criada só por ser criada. Estávamos aqui nesta Casa Legislativa quando recebemos um projeto do prefeito, do atual prefeito, João Luiz Ferreira Filho, no sentido de um parcelamento. E parcelamento esse que já tinha conhecimento nessa casa, que tinha acontecido em dezembro de 2016. Alguns dizem ao apagar das luzes, mas houve o parcelamento, houve o recolhimento em dezembro, e esse recolhimento, esse parcelamento,
se trazia informação a essa casa que ele não foi aceito pelo INSS, pela Previdência, que tinha sido cancelado, e que por isso não foram pagar e não recebiam. Diferentemente de quando nós começamos a analisar os documentos, esse parcelamento foi pago até o mês de junho aqui, da gestão atual. Então, não dá para entender por que, se estava pagando e o INSS estava recebendo, né, na realidade, vai encontrar a informação que nos deram. E, ao perceber essa questão também, que esta casa, vários vereadores, requisitou a presença do presidente da Limoprev no ano de 2017. Infelizmente, assim, não foi ouvido vários apelos de vários vereadores, e talvez se ele tivesse vindo e explicado tudo que a gente queria saber, talvez não tivesse sido necessário a CPI. Eu estou lhe fazendo essa explanação porque as pessoas, para saber por que foi criada a CPI. A gente fez todas as condições de evitar, bastava ela informar a gente o que nós estávamos querendo saber. E isso não foi trazido, nem veio, nem mandou representante, e começou a gerar qual era a saída legal que o Legislativo teria para se informar melhor do que estava acontecendo na CPI. Por quê? Porque as pessoas perguntavam aos vereadores, e nós queríamos apenas saber essas informações. E estou dando essa explicação para as pessoas entenderem o porquê o Legislativo de Limoeiro aprovou uma CPI por unanimidade. Todos os vereadores mostraram a responsabilidade porque estamos aqui, e teríamos que dar uma satisfação às pessoas, principalmente os funcionários públicos municipais, que são os diretamente mais prejudicados, porque ao final de trabalhar a jornada, no caso dos professores, 25 anos, no caso de funcionários, 35 anos, o mínimo que ele quer é a garantia de ter, na sua melhor idade, não vou dizer terceira idade, né, na hora da aposentadoria, eles ter a confiança que vai estar lá toda a sua vida, que foi do seu trabalho, poder receber a sua aposentadoria e garantir a sua vida, o descanso, o repouso, que é de direito e que é previsto em lei. Então foi esse o motivo maior, essa razão, esse motivo foi o que gerou a provocação do pedido da criação da CPI, e com a aprovação de todos os pares dessa casa. Só para explicar, porque às vezes as pessoas não entendem, a gente não teve a oportunidade ainda. Isso aí foi graças à sua colocação que a gente se lembrou em dar uma explicação a todo o Limoeiro por que está sendo criado. E que nesse período nós observamos que não foram recolhidos as obrigações, vamos dizer, da folha, da parte patronal e dos servidores, e observamos que havia uma defasagem, até porque quem alertou foi o próprio projeto do parcelamento. Mas nós não sabíamos que aquele valor estava avisado. Eu só posso dizer uma coisa, que a CPI já valeu, vereador Osório, em ser criada, porque já chegamos a números que não só foi esses valores que pediram para parcelar, que estão em aberto, não. Nós já temos certeza, não vamos dizer já, porque isso vai estar no relatório do vereador Marcos Sérgio, que é o relator, mas vai dizer os valores exatos, né? Mas podemos garantir que não é 6 milhões e pouco. Isso o principal, é muito mais. E ainda tem as correções, porque o valor levantado foi da época que deixaram de pagar. Mas tem que haver a correção desses valores, e que é bem maior, e que, com isso, deixar bem claro que nós não fomos contra o parcelamento. Porque mesmo aqueles vereadores que votaram contra o parcelamento naquele momento, mas não era contra o parcelamento, porque o parcelamento é a única forma desse dinheiro voltar aos cofres do Limoprev. A questão é se aquele valor que disseram era real. E a gente quer que faça o parcelamento para que esse dinheiro volte aos cofres da Limoprev, mas o valor real, o valor que realmente deve ir corrigido. Então é por isso que foi aberto essa CPI, foi assim requerido por 5 vereadores e foi aprovado. E é porque quando o secretário Orlando Jorge muito bem se colocou da questão da CPI, porque eu entendi que
porque a CPI, né? Então a CPI foi criada por isso. Então não está culpando ninguém. Ninguém aqui está para condenar ninguém. A gente quer só saber os valores reais e que esses valores reais possam ser negociados para que o poder municipal faça um parcelamento e vote da forma que ele pode pagar aos cofres da Limoprev. A pergunta inicial ao secretário. Como ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro, gostaria que informasse do período 2011, que começou em 2009, mas ninguém está falando de 2009, 2010, a partir de setembro de 2011. Se sabe informar se nos recolhimentos da folha de pagamento houve falta de pagamento referente ao repasse patronal e também a contribuição do servidor, que é descontado em folha. São 2 recolhimentos e gostaria, se desse período, 2011, que até facilitou, passou muito tempo como secretário, tem secretaria aí que em um ano a gente tem que ouvir 3 secretários. No nosso caso de saúde, vamos ouvir um por 2 gestões. Então, gostaria de saber se nesse período, 2011 a dezembro de 2016, houve falta de pagamento da parte de patronal e de servidor. Bom, com relação a esse período, eu tenho a convicção de que o que era debitado dos salários dos servidores, que a gente chama de o salário como um todo, então, e um desconto para o Limoprev, para aqueles ativos, os efetivos, e para o INSS, os cargos convencionados e os contratos. A gente tem a convicção de que, mesmo em algum mês havendo um atraso ou outro, mas os 8 anos de gestão, a gente tem a convicção de que não ficou débito. Vocês têm os números em mãos do Fundo Municipal de Saúde, e eu tenho a convicção de que, além dos salários pagos religiosamente em dia, a gente conseguia também, um mês ou outro, com uma certa dificuldade, porque a gente depende do repasse da prefeitura. Todos nós sabemos que a questão do patronal sempre foi a obrigação do Executivo Municipal cobrir, né, fazer como o próprio nome está dizendo, patronal. Aí a gente sabe também que há os parcelamentos em cima desse montante. Alguns meses que, porventura, não tinha sido regularizado em tempo, então, quando você acumula, vem o parcelamento. Salvo engano, são 3 ou 5, 3, 4 ou 5 parcelamentos nesse período de 8 anos. Como não é da minha área, a minha área era cumprir com o que determinava a Secretaria de Administração, lógico, com a nossa supervisão. Eu posso dizer com todas as letras, aqui é o Poder Legislativo, que a Secretaria de Saúde, todos os meses, nos 8 anos, supervisionava a folha. Não era propriamente uma auditoria, mas um a um os servidores eu sabia quem estava e quem não estava com os direitos em dia. Então a gente tem essa tranquilidade. Esse exercício nós aprendemos em Limoeiro, aqui sendo gestor da saúde de Limoeiro, que hoje, até hoje, há 1 ano e 5 meses em Paudalho, fazemos da mesma forma. Todos os meses nós fazemos a vista em todos os servidores, se tem alguma diferença, se há alguma mudança. Na saúde há uma rotatividade muito grande do profissional médico, às vezes do profissional odontólogo, né? Então essa rotatividade nos obriga a fazer isso. O profissional que tem zelo para não fazer o pagamento de forma indevida, ou um profissional pediu para sair, pediu demissão. Se você não estiver observando mês a mês, você termina pagando o salário daquele funcionário, sem ele ser mais funcionário contratado do município. Então a gente tem a tranquilidade de dizer que nesse período, salvo engano, talvez, eu não tenho o final de 2016, eu não tenho a certeza de 100%, porque no finalzinho há talvez um olhar diferenciado
das alíquotas, mas nós pagamos dezembro de 2016. Talvez não tenha sido o valor que o Limoprev tenha chegado a um número diferente do que foi pago, mas o que era dos servidores, né, assim, debitado, abre aspas, porque na verdade não pode pagar, digamos, como a saúde ela funciona em todos os municípios brasileiros, com recursos oriundos de incentivos financeiros, de políticas, seja de forma oriundos do governo federal, incentivos financeiros de recursos do governo federal, seja do governo estadual, seja do governo municipal, tripartite. O SUS ele é financiado de forma tripartite. Nós não podemos pagar determinados gastos com recursos federais, com recursos estaduais. Aí vem a contrapartida municipal. Então, por exemplo, a questão dos funcionários, né, a folha, a gente pagava líquido, o valor líquido, digamos que a folha de limoeiro fosse 1 milhão. Quando nós assumimos em 2009, a folha de moeiro da saúde oscilava em torno de 600 mil. Nós deixamos a folha em limoeiro, depois de abrir os serviços que foram implementados no SUS de Limoeiro, a folha dobrou para quase 1.200.000. Então a gente tinha convicção de que com recursos federais você não podia pagar obrigações sociais. Essas obrigações sociais são da competência do município, da obrigação do município honrar. Então é a contrapartida. Seja com os 15% que a gente é obrigado constitucionalmente a investir na saúde, todo gestor, todo prefeito, seja, né, a partir de investimentos que, fora esses 15%, como é o caso, que a gente aqui nunca investiu apenas 15%. Né? Sempre os municípios estão oscilando na casa dos 20% a 24%, 25%. Isso no Brasil todo está sendo assim. Então, a parte das obrigações sociais, que inclui as duas esferas, a patronal e a dos servidores, ela geralmente é feita com recursos próprios. Posso dar um exemplo, presidente? Posso dar um exemplo? Nós estamos aqui diante de uma vereadora que é agente comunitário de saúde. Nós temos um incentivo verticalizado numa política nacional, a única categoria que tem uma política definida, e os agentes comunitários de saúde recebem um piso hoje de R$ 1.014. A Prefeitura de Limoeiro, ela, nas obrigações sociais, ela não debita nem um centavo. Pelo contrário. Aqui em Limoeiro pratica-se 20% de insalubridade em cima desse valor e as obrigações sociais são totalmente por fora, diferentemente das outras categorias que faz o desconto no valor do salário. Esse é um exemplo importante e um exemplo que pode servir como de forma elucidativa para essa questão. Foi importante a colocação, por isso as ouvidas são necessárias. A documentação diz algumas situações diferentes da que foi colocada. O que é que cabe à CPI? Vamos voltar a fazer alguns ofícios em cima da sua afirmação, no que diz respeito que contribuiu com a contribuição teve, foi todo o período, e na documentação que nós recebemos tem alguns meses em aberto, alguns anos em aberto. Então nós não podemos chegar simplesmente com quem tem recebido e fazer um relatório. A necessidade de vir e ouvir os gestores, porque estamos confrontando as informações. Quando você colocou que foi todas recolhidas, essas que estão em abertos, que geram hoje uma diferença de R$ 1.636.832, mais de 2011 até 2016, né, de todo o período, gera essa diferença da parte patronal e gera uma diferença da parte do servidor de 319 mil. Isso nas informações que nós recebemos, que foi feito um relatório contábil, e por essa afirmação, essa colocação que você fez aí agora, essas questões que estavam em aberto, como aconteceu na ação social pela manhã, estava em aberto, mas aqui os gestores chegaram e disseram, não, a gente não teve movimento nenhum financeiro mesmo. Nós não pagamos, não recebemos, toda essa operação foi ligada à contabilidade da prefeitura. Então, bateu, estava em branco,
Mas o fundo não é dissociado nessa questão das obrigações sociais, não é dissociado, não. É conjunto com a prefeitura. Você não. Tanto é que. Mas porque lá eles fazem a folha com tem dois CNPJs. Dois CNPJs, é. Aí por isso que as informações vêm de acordo com o CNPJ. Isso. Então não sei se a falha, assim no caso, não foi. Se é lá que fazem, não sei se não contribuiu e você não. Veja só, eu acho que essa divergência, ela pode ser elucidada com a contabilidade. Né? O que nós estamos a contabilidade fazendo, que fecha o balanço no final de todos os anos, todos os exercícios financeiros. E as informações que tiramos daqui foi, além das informações contábeis, ainda levamos em consideração as prestações de contas, as informações das prestações de contas que foram enviadas ao Tribunal de Contas. Então a gente está fazendo um cruzamento, alguns anos referente, no caso aí 2013, 2012... Isso não diz respeito aos parcelamentos, talvez alguns parcelamentos. A questão a gente fez o levantamento de folha. A questão do parcelamento, aí lá na frente há uma compensação financeira. Mas a gente primeiro está levantando a questão da folha, se foi repassado ou não. Aí depois essa parte que está da folha vai ser levantada, que aquele valor tem um valor que já está incluído no parcelamento. Inclusive o parcelamento foi recolhido de cerca de 2.900.000 reais nesse período. Geral, né? Geral, 2.900.000 reais foram pagos, porque muitos parcelamentos eles começavam, eram recolhidos, aí de um determinado tempo, por alguma razão, encerrava aqueles, aí juntava o saldo devedor com mais alguma coisa e fazia outro parcelamento. E isso foi uma prática que levou de 2011 até 2016, a 5 parcelamentos do município de Limoeiro e 2 parcelamentos da autarquia. Em 2018 já teve outro, mas a gente, como estamos fiscalizando até 31 de dezembro de 2017, então a gente nesse período só teve 7 parcelamentos, 2 da autarquia, 5 da prefeitura. Mas assim, essa questão que você levantou da diferença está incluído, não, a gente está fazendo levantamento da folha, se foi ou não recolhido. Se lá na frente está incluído no parcelamento, também vai ser abatido para saber no final o saldo do devedor, do que foi pago através de parcelamento e do que deveria ser recolhido. Então, há uma divergência. Nós aqui vamos ter a responsabilidade de voltar a fazer alguns ofícios ao departamento contábil da prefeitura e pedindo que essas aberturas sejam revistas, pedir de novo a documentação. Por quê? Para poder fazer a coisa com responsabilidade, né? Assim, por isso que a ouvida é importante, porque para alertar, a ação social vamos pedir mais nada. Na minha concepção, para ser bem sincero, a gente não controla esses dados, até porque a nossa competência, primeiro, é pagar a folha, né? E fazer com que as ações sejam desenvolvidas, aí é questão do patronal, não tirando a nossa responsabilidade, mas é uma questão muito técnica voltada para a questão contábil e financeira, que é da competência mais da Secretaria de Finanças, junto com a contabilidade, fechar os números. Ela foi bem claro hoje, a secretária foi bem claro que ela se preocupava em pagar a folha até o dia 30, a folha líquida. Isso. Por isso que às vezes podia haver um mês ou outro com, por exemplo, a queda da arrecadação, as 3 parcelas, 10, 20 e 30. Às vezes havia dificuldade de se honrar os compromissos, além das obrigações sociais, os compromissos com fornecedores, com insumos, com uma série de situações. Eu quero informar o secretário que a secretária de Finanças foi bem clara hoje. Foi bem clara. A preocupação era o pagamento da folha e que a parte de obrigações sociais muitas vezes ficava em aberto, né? E eu perguntei se na gestão, como ela também foi a gestora da secretária de Finanças dos 2 mandatos, né, por completo, aí perguntamos se no final, depois que ela colocou tudo, se deixou de ser pago alguns meses da parte patronal e da parte do servidor na gestão do deputado Ricardo Teobaldo, ex-prefeito, e do ex-prefeito Tiago Cavalcante, e ela confirmou que realmente deixou de ser pago, e lá na frente jogaram essas parcelas que não foi pagas, jogaram no parcelamento. Mas assim, que no momento deixou de ser pago, e é isso que a gente está colocando. O que foi que deixou de ser pago, mas lá na frente, se entrou no parcelamento, vamos ver o que o parcelamento pagou para chegar ao real saldo de devedor, no caso,
com a Limoprev. Então, a contabilidade que a CPI está fazendo é essa. Primeiro, em relação à folha. E lá na frente a gente está vendo o reparcelamento que foi somado de todos os reparcelamentos que foram recolhidos e chegamos ao elevador. Mas eu quero dizer ao secretário que estamos anotando aqui, para rever se essa afirmação de que não tinha atrasado, não tinha deixado. Com relação ao servidor, para mim é novidade. E nós termos ficado o valor com também, um montante de 300 ser em 2011, não falou, 12, 13, 14, 15, 16, 5 anos, mais ou menos, não mais, 12, 13, 14, 15 e 16, 5 anos, né? 5 anos. A partir daquilo que é mais de como secretário, mas a partir da são criação... São 8 anos a gestão toda. A questão da criação e da Limoprev. 5 com Limoprev, né? 5 anos e 3 meses, da parte do servidor foi levantado 319 mil em 5 anos. Se a gente analisar, é dinheiro, mas também não é um dinheiro que se considerar que é 5 anos de volume de folha da prefeitura, foi pouca coisa, mas... Eu acho que quando vocês, aqui a Câmara, receberem as informações contábeis do contador da prefeitura, que fazia também o Fundo Municipal de Saúde, é um escritório de contabilidade, eu acho que muitas dessas dúvidas serão elucidadas. Não tenho dúvida disso. Então, o primeiro levantamento foi feito. Com essa sua colocação, a CPI se compromete em buscar mais documentos para que não possamos fazer um relatório com erros, né? Tentar chegar ao máximo da verdade através dessas informações. Eu vou passar por enquanto para os vereadores. Se alguém quiser fazer mais algumas perguntas. Da parte patronal do Fundo de Saúde, R$1.636.000, com R$832,82. Deu para pegar? De novo. Não, esse é o patronal. E o servidor tem uma diferença de R$319.743,67. Rafael. Alguma pergunta aos vereadores da Daniel? Permita. Boa tarde. Relator. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Com relação a essas informações, esses repasses que eram feitos para o Limoprev e para outros descontos, eu estou perguntando a legalidade porque eu não sei como é que funcionava. O secretário de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, ele tinha acesso a esses números ou isso era de exclusividade da Secretaria de Administração e Finanças? Porque, aparentemente, né, eu acho que isso ficava basicamente lá e a Secretaria de Saúde não era informada sobre se havia esse pagamento dos repasses para o Limoprev ou não. Não, ou veja, muitos dos repasses, a grande maioria dos repasses é feito pelo Fundo Municipal de Saúde. Na verdade, eu sou ordenador de despesa, quem assina sou eu. Agora, efetivamente, esses números, na sua realidade, a gente não detém essa informação. Nós fazemos, a cada quadrimestre, nós fazemos uma prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores do total arrecadado na verdade não é arrecadado, é recebido como incentivo das 3 esferas, né? Os recursos do Governo Federal, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e os recursos que são oriundos da Prefeitura para a gestão do fundo. Essas informações são concedidas de forma global. O que é referente, por exemplo, aos 15%, e desses 15% vinha as obrigações sociais, a gente não faz esse desmembramento. Isso é uma coisa mais da competência da contabilidade, junto com a Secretaria de Finanças, que está contido esse processo de pagamento. Na verdade, a gente faz o repasse depois da folha, como foi dito aqui, e a gente confirmou. A gente faz a folha no dia 30 e, a partir do dia 10, as obrigações sociais.
Os números exatamente, realmente a gente não acompanha. Secretário de Saúde nenhum no Brasil faz esse acompanhamento com relação à Previdência. Não é da competência do secretário, da gestão do SUS. Então ficava tudo restrito à Secretaria de Finanças e à Administração fazer esse repasse. Com acompanhamento do fundo, lógico, e com acompanhamento da contabilidade. É o que a secretária falou pela manhã. Então, dia 30, pagamento, dia 10, obrigações sociais. A partir do dia 10, né? Porque nem todo dia 10 a gente tinha condição de honrar com todos os compromissos. Então, todo mundo sabe que os recursos que o município recebe, que nós denominamos de recursos próprios, ele chega a 10, 20 e 30. Quando a gente está numa crise, agora, por exemplo, com certeza os municípios vão ter uma queda de arrecadação vertical. Para honrar com os compromissos, com certeza, daqui a algum tempo, quando essas parcelas que deveriam ser oriundas da arrecadação desses meses, mês de maio, com certeza os municípios do Brasil todo vão estar com dificuldade nas parcelas que são oriundas dos impostos, imposto do ICMS, próprio governo do Estado, né? Eu vi agora o secretário Márcio Stefani falando que com esses 10 dias de greve o Estado deixa de arrecadar algo em torno de 200 bilhões do ICMS, quer dizer, isso significa que o Brasil, quando para tudo, e inclusive os serviços que devem voltar à população a partir dos impostos arrecadados. E que no Brasil é recorde. Eu acho que a gente já poderia sugerir, Orlando, você poderia antecipar para o contador, quando vier, ele trazer esses dados que ele tem da Secretaria de Saúde, né? Porque a gente confrontaria com o que a gente conseguiu levantar, e aí é possível que, inclusive, reduza esse valor. É importante que faça que ele deve ter todos esses dados e fazer checar os dados, fazer a confrontação, e eu acho que ele tem condição, igual o Deci, tem condição de dar uma informação muito boa. Pelos números que a gente tem hoje, então a Prefeitura seria a primeira devedora e a Secretaria de Saúde seria o segundo devedor. Aí isso vai diminuindo. FACAL, Câmara de Vereadores. Os números que vocês têm aí, né? Eu realmente desconheço esses números. Número foi repassado pela Prefeitura e pela Limoprev. Tudo que a gente pediu de relatório da parte contábil. Mas, assim, pode ter alguma diferença, alguns números que não chegaram em nossas mãos. Aí a gente está checando isso para fechar o relatório. Pois não. Vereador Daniel. Não, só para tirar uma dúvida, porque as suas colocações gerou assim uma dúvida. O senhor tem a certeza que foi efetuado ou não tem o conhecimento? Porque está assim, ou não conhece, ou... Eu não acompanhou, no caso. Não, na verdade, nenhum secretário de saúde faz esse acompanhamento financeiro e contábil na rotina, porque são tantas adversidades de uma Secretaria de Saúde que esse é um aspecto mais voltado para a contabilidade e financeiro. Tá? Então, se prepara a alíquota depois da folha. A nossa preocupação é fazer a folha funcionar e não atrasar. Né? Então, pagou a folha, e aqui foi dito pela Secretaria de Finanças que a gente tinha preocupação de pagar a folha, e aí na saúde é diferente das outras secretarias, porque a gente não pode pagar obrigações sociais com recursos federais. Não pode, não é que a gente não queira. Digamos que a gente tivesse o recurso, e se a gente quisesse pagar, não podia. Esse recurso de obrigações sociais teria que ser feito com pagamento de recursos próprios. Então, é a competência voltada para... Como a Secretaria não é um órgão, o Fundo Municipal de Saúde não é um órgão arrecadador, ele não gera receita, depende da gestão fazer os repasses e aí a gente poder honrar com os compromissos, inclusive das obrigações sociais. Agora, esse acompanhamento mês a mês, esse acompanhamento não é da competência do secretário de Saúde, é impossível. Até porque é uma parte muito burocrática restrita ao financeiro junto com o fundo. Então, não é da ossada, não é da nossa competência. Então, falta um conhecimento real. Eu digo que não ficou nenhum saldo devedor para os servidores, não digo a mesma coisa para o patronal, na minha cabeça não ficou, porque chegamos no final do ano, deixamos nos cofres da Secretaria de Saúde algo em torno entre repasse federal e repasses dos 15%, mais de 1,5 milhão para a gestão do SUS de Limoeiro a partir de 2 de janeiro de 2017. Então a gente entra
possibilidade de dizer que, na nossa cabeça, a gente não tinha nenhum débito, até porque chegamos nos últimos dias de 2016, de dezembro de 2016, com tudo pago, falando rosado, e aí eu disse, está tudo pago, eu não tenho mais devedores, deixei o dinheiro na conta. Isso foi de forma proposital. Nós deixamos 1,5 milhão na conta da Prefeitura, da Secretaria do Fundo Municipal de Saúde, para a gestão nova. Foi assim. Então, se a gente tivesse esse conhecimento, que tinha um débito, né? Nem podia, porque era... não podia também, mas da parte dos 15% poderia. Da parte dos 15%, se tivesse, a gente poderia ter feito o pagamento. Eu não tinha informação, a verdade é essa. Então, talvez... Se tinha recursos do 15%, não tinha necessidade de ter dívida, né? Na verdade, na minha cabeça estava tudo pago. Na minha cabeça, a parte do servidor. Do patronal, a gente sempre soube. Na minha cabeça também sempre era que era da competência da gestão da prefeitura, fazer a cobertura do patronal, apesar de que dos 15%, quando você não consegue usar, quando sobra alguma coisa, digamos que os 15% do mês de maio seja 300 mil, os 15%, que é a parte que a prefeitura é obrigada a botar no Fundo Municipal de Saúde. E as obrigações sociais foi 200 mil, né? Digamos. Então sobrou 100, né? Se eu tinha 300, na verdade, esses 100 que sobrou, patronal, então está aqui, contribui com a prefeitura, porque quem tem a obrigação de pagar a patronal é a prefeitura. Eu estou fazendo um laboratório. Então talvez, vereador Daniel Orlando, tivesse faltado do contador ter repassado as informações. Veja só, às vezes, essa coisa, geralmente, para você fechar, por exemplo, nós estamos no Brasil todo fechando o primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre de 2018, ele encerra quando? Em abril. Nós estamos no mês de maio, findando maio, começando junho. Nenhuma Secretaria de Saúde, eu acho muito poucas no Brasil, consegue ter o fechamento contábil dentro do mês de maio para fechar a conta à Câmara no mês de maio. E a gente deveria fazê-lo no mês de maio, que é o quinto mês, e o primeiro quadrimestre a gente vem e faz audiência pública, prestando conta do que foi arrecadado pela saúde, do que foi feito em termos de ações de saúde, do que foi feito em termos de auditoria, do que foi feito em termos de produção de serviços públicos e privados conveniados, toda uma prestação de conta, toda uma riqueza de detalhes. Os indicadores, os indicadores de mortalidade, tudo, vacina. A gente deve fazer, né, do primeiro quadrimestre até o mês subsequente, que é o mês de maio. Mas a contabilidade não fecha. Muitas vezes o Ministério da Saúde não conclui o sistema de informação chamado CIOPS. CIOPS é Sistema Orçamentário de Políticas de Saúde. Então, há toda uma riqueza de detalhes burocráticos que você não pode arriscar em dar uma informação. Mesmo no final de maio, como a gente está tentando fechar agora, eu devo estar fazendo do meu município agora de Paudalho, na primeira semana de junho. Por quê? Porque nós não fechamos a contabilidade dos primeiros 4 meses. Eu estou fazendo apenas um paralelo, uma analogia ao que geralmente acontece nos finais das gestões, quando você tem alternância de poder. Foi o caso do município de Limoeiro. Fechou o ciclo em 2016, de 2 gestões, né, de forma até inesperada, faltando 2 meses para você fechar a gestão. Com certeza há um embaralhamento nos números, né, assim, uma espécie de desencontro de informação para você fechar em 2 meses toda a contabilidade, né, e às vezes, como eu estou dizendo, atrasa, para que a gente feche o exercício de 2 anos, de 1 ano, né, em pouco mais de 60 dias. Então, talvez essas divergências, que eu tenho certeza que serão esclarecidas. Na verdade, o que eu estou alegando é o seguinte: se o secretário não sabia porque não era da competência saber. Então, ele não foi alertado pelos contadores responsáveis por isso. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque se há dívida, os contadores eram para ter procurado a administração, finanças. Não, eu tenho que ser sincero aqui, eu não posso estar com subterfúgio. Eu estou surpreso nessa história desses números. Eu acredito que esses números não são reais, pelos motivos que eu acabei de frisar. As contabilidades, os fechamentos dos balancetes, eles demoram
de certo modo, é um mês dentro do outro e lá vai. Tanto é que eu estou fazendo essa, não é uma falsa justificativa, é uma questão, eu estou falando do coração aberto. Com certeza, esses números não são esses. Os números reais não são esses. Porque senão, daria para o fechamento da contabilidade perceber que tinha um montante razoável do Fundo Municipal de Saúde, que a gente tinha um maior assim, zelo em estar pagando as coisas em dia, né, dos servidores principalmente. A gente podia até não pagar fornecedor, agora servidor era uma questão de honra da gestão Ricardo Teobaldo e em sequência da gestão Tiago Cavalcante. Que fique bem claro que a gente está entendendo da sua surpresa, né, quando aparecem esses números aí. Mas aí é importante, eu acho que a gente esclarece quando chegar os números com certeza. Do fazer contador, esse encontro. fazer o encontro. A gente contratou, inclusive, um escritório contábil que passou ao longo de um mês e meio levantando as informações, levantando esses números aí, por isso a gente chegou a esses números aí, essa dívida, portanto, que seria da saúde. Né? Pois não. Para concluir, presidente, é por isso que é importante a vinda dos secretários, como deixou bem claro aqui o presidente, porque nós não temos a certeza que as informações que estão chegando para nós, elas são verdadeiras. Então, na hora que a pessoa que está passando para nós passa de uma maneira, então vai se buscar mais, né, vai se aprofundar, o presidente aí com a equipe toda, para se chegar realmente à verdade. Não é? Então, dizer que estou satisfeito e agradecer. Pois não. Fazer algumas perguntas que estão sendo elaboradas pelos vereadores que estão acompanhando e como o regimento diz que só a CPI pode fazer a pergunta, mas assim são perguntas dos vereadores que estão aqui presentes. A primeira seria o seguinte: o Plano Municipal de Saúde é considerado órgão arrecadador? Essa pergunta deve ser dirigida ao fundo, né? O fundo Municipal de Saúde. O plano Não, o plano é o planejamento para 4 anos de gestão. Geralmente, quando a gente faz o plano... É o Plano Municipal de Saúde. Deve ser o fundo, não? Tem um plano. O plano. Não, o plano Municipal de Saúde é o planejamento estratégico para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, o plano não. Como também o fundo não é um órgão arrecadador. Só tem um organismo dentro da Secretaria de Saúde, das Secretarias de Saúde dos municípios do Brasil, que gera alguma pequena receita, que é a questão da vigilância sanitária para a inspeção sanitária nos prédios, nos negócios, na economia, no comércio, no serviço, em todo o serviço precisa de um alvará. Então aquele alvarazinho ali é a única coisa que gera de receita. No mais, os fundos municipais de saúde, todos, eles dependem de repasses. Se ele depende de repasse, ele não gera recurso. Então, muitas coisas são possíveis de se fazer quando esses repasses são feitos. Agora mesmo, o governo de Pernambuco deve, né, a todos os municípios mais de 200 milhões de reais de repasse da esfera estadual. Por exemplo, o programa de diabetes, né, do Estado é um programa verticalizado com o Ministério, a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias estaduais de saúde dos 27 estados recebem recursos para adquisição dos insumos, que são as fitinhas de HGT e os equipamentos que a nobre vereadora Batalha bem conhece na rotina, e já faz um bom tempo que a gente está insistindo às vezes, enquanto membro do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco, cobrando do Estado, cobrando os insumos para a gente poder cumprir com esse programa, que é um programa que a gente tem a garantia do recurso repassado pelo Ministério da Saúde, mas não tem a garantia nos municípios. Então, muitas vezes, o secretário de saúde do município, ele passa a ter o ônus diria que o ônus da omissão, porque não recebeu o recurso. Então, é isso que eu digo, quando o município não tem, né, o Fundo Municipal de Saúde, ele não é um órgão arrecadador, ele não gera receita, ele muitas vezes depende das 3 esferas de governo para fazer as políticas acontecerem. A outra pergunta que fizeram: qual o nível da sua autonomia como
Eu acho que é gestor de despesa. Ordenador de despesa. Qual o meu o quê? Qual o nível de sua autonomia? Total. Eu tenho a honra de dizer que durante os 8 anos tive total e restrito apoio e autonomia na gestão dos recursos do SUS de Limoeiro. Tanto é que eu posso até dizer, nem o ex-prefeito e atual deputado federal Ricardo Teobaldo, nem muito menos o ex-prefeito Tiago Cavalcante sabiam a senha do Fundo Municipal de Saúde. Até hoje, tenho certeza, se os dois quiserem saber, eu também não sei mais, mas eles dois nunca souberam. A senha era linkada ao meu CPF e nós não abríamos mão da autonomia do SUS nos recursos que eram dirigidos à Secretaria para uso que não fosse em favor do SUS. Então, eu tenho tranquilidade de dizer que os dois ex-prefeitos tiveram, assim, com relação à Secretaria de Saúde e à gestão do Fundo Municipal de Saúde, nos deram total autonomia para fazer as gestões aqui. E eu diria que foi exitosa. Nós saímos de uma... Tanto é que a Folha diz isso, os números que os senhores têm aí diz isso. A Folha que nós herdamos na casa dos 600 mil, terminamos a gestão em 2016 com mais de R$1.200.000 de folha, que significa serviço. Você não abre serviço só com prédio, você abre serviço com pessoas, então com profissionais, com gente trabalhando, fazendo o dia a dia, né, da prestação de serviço à população. Tenho a honra de dizer que a gente deu uma grande contribuição a Limoeiro, sem falsa modéstia. Outra pergunta. Em cima da informação que o secretário deu, que sobrou mais de 1.500.000 nos cofres da saúde, ao fechar a gestão, a pergunta está em cima. Esse dinheiro estava há quanto tempo nos cofres da saúde à disposição da Secretaria? Quer dizer o seguinte, se esses valores chegaram ao final da gestão, ou já estava lá há um mês? Não, esse recurso é o seguinte, as parcelas são iguais às parcelas que as prefeituras recebem, eles entram de acordo com os programas. Agora nós temos uma conta única de custeio, mas antigamente, até 2017, até agora, em 2018, nós tínhamos uma gama de caixinhas onde os programas são custeados a partir de incentivos financeiros. Então, o incentivo financeiro da rede de saúde mental. Então, o CAPS, a residência terapêutica tem aquela conta específica e você não pode usar para outra finalidade. A atenção básica nós temos os agentes comunitários de saúde, o programa de saúde da família, o NASF e tantos outros programas. É uma conta específica. A conta da assistência farmacêutica era uma conta específica, farmácia básica e controlados, etc. Então, assim é que funciona o Fundo Municipal de Saúde no Brasil inteiro. No final de 2016, nós tivemos uma demanda de liberação de recursos, até porque o Ministério da Saúde também tem metas a cumprir, de repasses atrasados que o Ministério não tinha conseguido fazer, que, de certo modo, no final, os municípios passaram a receber nos últimos dias de dezembro. Nos últimos dias mesmo, entre o dia 25 e o dia 30, houve uma gama de liberações de recursos que não puderam ser utilizados, inclusive de investimentos. Que são recursos de investimentos? Recursos de obras, recursos de equipamentos, de aquisição de equipamentos, que hoje mudou essa lógica. O financiamento do SUS agora, ele funciona agora com duas contas apenas. Uma conta, aqueles blocos todos que nós tínhamos, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, atenção básica, RAPS, quer dizer, saúde mental, todos aqueles blocozinhos agora se concentram numa conta única, que é a conta chamada custeio. E todas as obras que o município desenvolver durante sua gestão vai ter também uma única conta chamada conta de investimentos. Isso facilitou muito, isso foi uma conquista do CONASEMES, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Nós temos a honra de participar na qualidade de vice-presidente regional do Nordeste, nesse conselho, que é um conselho nacional, e temos, e somos atualmente o presidente do COSEMES. Tivemos aqui na nossa Limoeiro, tem tradição com isso, que o nosso companheiro Roberto Hamilton foi presidente do COSEMES também, que é o Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco.
Então a gente isso foi uma conquista que a gente vem debatendo ao longo desses 30 anos de construção coletiva do SUS. Só agora, depois desses anos todos, né, inclusive o ex-prefeito e ex-secretário de Saúde, Luiz Raimundo, não teve a satisfação de vivenciar. Nós estamos vivenciando essa conquista. Hoje, todos os recursos que chegam do SUS estão lá na conta única do custeio, para você custear as políticas de saúde no município. E todos os recursos oriundos de emendas parlamentares, de projetos, fundo a fundo, estão também numa única conta. Então, hoje, o SUS é gerenciado por apenas 2 contas. E existia uma amarração muito grande. Esse hoje é a partir de quando? A partir da portaria 90. Esse ano? Foi esse ano. Se eu não me engano, a portaria foi publicada em março, fevereiro ou março. É isso que eu entendi. O saldo de 1,5 milhão, ele foi um saldo que veio de várias parcelado, vários programas que vão chegando. Exatamente. Como o Ministério, precisava cumprir meta também, como o município precisa cumprir meta, o município que não investir 15% no SUS e 25% em educação, o prefeito fica ele passa a ter as prestações de conta deles não serão aprovadas e ele passa a ter uma improbidade administrativa, né? Ele pode ser processado por improbidade administrativa por não ter investido constitucionalmente aquele percentual. O Ministério da Saúde, do mesmo jeito, ele precisa cumprir as metas para que chegue no final do ano e consiga honrar com aquelas metas. No final, eu lembro categoricamente, no final de 2016, não foi só a Secretaria de Saúde, a Prefeitura também. Nós recebemos uma gama de recursos, teve inclusive recursos que chegaram nos últimos dias. Por exemplo, eu acho que o nosso presidente do Limoprev, da época da gestão do Tiago, o companheiro Lauro, poderá atestar isso aqui, né? Foi feito um crédito, um depósito em nome do Fundo Social Saúde já no dia 2 de janeiro, porque o recurso chegou aos pagar das luzes do dia 30, foi dia 31, aliás, dia 31 já é feriado, e ele, na segunda-feira, no dia 2, ele fez o depósito, e também diz respeito à patronal e provavelmente aos servidores do ano de 2016. Doutor Orlando, mais uma pergunta aí dos vereadores formularam. Queria saber quem foi o contador do Fundo Municipal de Saúde, se for o mesmo da gestão municipal. É o mesmo da Prefeitura, é o escritório de Valdeci Hipólito. E Valdeci. É por isso que, com certeza, ele vai elucidar todas essas divergências de informações. Vamos convidá-lo aí para tirar algumas dúvidas, no caso. Alguma pergunta mais dos vereadores? Então, eu gostaria, para resumir tudo que foi colocado, muito bem explicado, o entendimento que os números trazidos, assim, lhe surpreendeu, porque na sua contabilidade, a gestão deixou tudo pago e recolhido, principalmente do servidor. Só que esse número teve uma divergência. Agora, o que eu entendi é que a colocação é que tudo pago, que a folha de pagamento dos servidores, dos prestadores de serviço, ao fechar dia 30, todos receberam. Quanto ao recolhimento das obrigações, que fugia do seu, fugia de certa forma do seu controle, que era feito em outra secretaria, não deu a certeza, a informação não chegou à sua pessoa. E com um detalhe que ficou bem claro para toda a comissão aqui, é que esses impostos das obrigações que tinham tanto da parte patronal como descontar, esses impostos não poderia jamais ser feito com a dotação orçamentária que o fundo tinha referente de verbas federais. Ele era a contrapartida da gestão municipal que teria que fazer esse recolhimento desses impostos através de recurso próprio. Mesmo que o secretário tivesse dinheiro lá sobrando, mas que viesse de programas de nível de governo federal, projetos do governo federal, então você não poderia repassar para quitar isso. Teria que ser quitado pelos recursos municipais. É isso que eu entendi? É por aí. O repasse, como a Secretaria de Saúde não gera receita, ela não é um órgão arrecadador, ela depende de repasses, seja da esfera federal,
seja da esfera estadual, seja do governo municipal, que são as contrapartidas nos programas, e aí vem, dentre as obrigações de um fundo só de saúde, estão as obrigações sociais, com recursos próprios. Apesar de os números contábeis dizer essa realidade, vamos verificar a comissão, mais uma vez, chamar o próprio contador para esclarecer. Mas, de antemão, a sua colocação foi bem clara. A questão da folha de pagamento estava em dia. Agora, a questão da arrecadação da contribuição patronal e também do desconto do servidor, isso já não era feito diretamente com sua pessoa, e nem o secretário acompanhava essa parte contábil, era outra secretaria que acompanhava. Lhe garanto que após essa audiência eu vou passar a acompanhar de perto. Eu estou chegando à conclusão. Vou pedir esses números. Eu estou chegando à conclusão. Não é? Na rotina. Secretário, eu estou chegando à conclusão que as mudanças de comportamento depois dessa CPI não vai ser só pela sua pessoa, não. Até pelos vereadores desta casa, pelos outros gestores, também vai passar para mudar a visão, o pensamento, eu posso dar um testemunho, até de cobrança. Eu posso dar um testemunho. Eu estou aqui com 2 colegas aqui. 2 colegas que fazem gestão conosco. O Pietro, que é o nosso coordenador de saúde bucal, nós levamos daqui, é um companheiro que foi colega meu de pós-graduação, é sanitarista, é dentista, mas não é daqui, nós importamos ele de Recife para cá. Então, radicou-se aqui em Limoeiro, nós levamos ele para Paudalho. E o companheiro Ricardo Martins, todo mundo sabe que é um empresário importante, bem sucedido, e é farmacêutico, também é companheiro nosso lá, coordena nosso NASF. Pois bem, é muito bom a gente ouvir esse tipo de exigência, porque muitas vezes a gente passa, nós que somos gestores, que eles também são na segunda esfera, na segundo escalão da secretaria, quando a gente passa as dificuldades para a base, para a ponta, todo mundo fica fazendo biquinho, todo mundo fica sem má vontade do secretário. Esse secretário é muito pirangueiro. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Tem que ser assim. Não dá para você fazer gestão pública sem a palavra NaOtil, sem não, sem botar os pontos e vírgulas, sem ser rigoroso, sem cobrar, sem fazer as coisas de forma austera. Olha, a gente pensa que está tudo certo e encontra equívocos, encontra desencontro de informação. Imagine se você deixa frouxo, né? Por exemplo, a minha senha, se eu deixasse a senha ser utilizada para qualquer outra finalidade que não fosse o SUS, eu estava aqui cheio de dúvida. Eu só tenho uma dúvida aqui. Esses números aí com relação o recolhimento das obrigações. A questão das obrigações sociais, que eu não estou me eximindo da responsabilidade, não. A responsabilidade minha também. Não é só do prefeito. Mas ganhou mais um item, né? Mas, pois é, a partir de hoje, a Ana Guerra vai ter que... Né, aquele chato daquele Orlando lá, vem ele fazer pergunta. Vou querer ver mais de perto a questão das obrigações sociais, que também é... Mas, veja só, tem um ditado popular que diz, não existe bom pagador sem o recurso. Né? Então, nenhum prefeito, vai deixar, qualquer que seja a deficiência na sua prestação de conta, se ele tiver o recurso disponível. Não, se a gente parcelou o patronal, se houve parcelamento patronal, se houve alguma deficiência na questão do repasse para o servidor, né, foi porque houve dificuldade, e a dificuldade ela vem perdurando por muito tempo, que chama-se crise, né, a crise que o Brasil vem atravessando. Quem está na oposição, muitas vezes, desconhece isso, ou faz questão de não ver, e fica só soltando críticas, só falando mal, não é verdade? Quando a gente está sentado na cadeira para fazer a gestão funcionar, quando a gente está na responsabilidade pública de gerir os recursos de forma austera, de forma competente, fazendo acontecer, aí a gente vê a dificuldade, aí começa a atrasar as coisas, começa a ter, né, deficiências, e aí vê que não é só o discurso que vale, é a prática. A prática é muito difícil. Passar a palavra para a vereadora Batalha. Boa tarde, doutor Orlando. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Eu não poderia, né, como você bem lembrou, eu sou agente comunitário de saúde, e vejo a importância, como o doutor Zé Gino, né, disse o nosso presidente, da gente estarmos vivendo em nosso município essa CPI, que nada mais é
a exigência do nosso povo, principalmente dos funcionários, né, doutor? Então, eu pude ver, talvez, como eu sou da área da saúde, talvez um dos depoentes que me mostrou a importância da participação das pessoas com relação ao que elas vivem foi o seu depoimento, porque esse valor que você disse, inclusive eu quero lhe perguntar, você disse que no final, mas eu acredito que não todo no final de 2016. Isso foi no decorrer de todos esses anos que se passaram. Aí eu lhe pergunto, nas reuniões, que tinha reuniões do Conselho, eu me lembro que tinha mensalmente, nas primeiras semanas dos meses, eram repassados alguma coisa com relação a esses valores, que você não estava em 1.500.000, mas foi chegando a esses valores. Mas nessas reuniões do Conselho Municipal, eram passados esse tipo de coisas que tinha na conta do Fundo Municipal de Saúde, no caso? Olha, se você está falando do Limoprev... Não, era do fundo, nós passamos, inclusive, não só para o Conselho, protocolamos no Conselho, o extrato das contas, de todas as contas, porque, como eu disse aqui, nós tínhamos 42 contas no Fundo Municipal de Saúde de Limoeiro. Dessas 42 contas, no final de 2016, nós fizemos uma última reunião do Conselho, nós protocolamos o extrato bancário no fundo, no Conselho Municipal de Saúde, provando que nós estávamos deixando nas 42 contas 1.500.000 e um quebrado. Deixa eu entender. Eu não sei se ela referiu a isso aí, ou referiu aos números que deixaram de ser... Eu vou chegar. Não, esses números a gente não tinha. Aí ela queria sair, ela perguntou assim, nas reuniões... Eu estou perguntando... a gente não fala... Eu estou perguntando, nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde que tinha. A gente presta conta. Por que eu estou perguntando isso? E aí eu entendo, aí eu lhe digo que, assim, o clamor, que eu sei que você viu nas redes sociais, com relação à criação da CPI, que foi por conta do parcelamento, que veio essa casa, e que houve aquele problema todinho, foi pedido visto. E aí é que eu chego a um denominador comum com relação a isso, é porque, assim, as pessoas se sentiam atingidas a ver que estava esse rombo no Limoprev com relação a esses parcelamentos. E o que eu digo hoje é que, diante desses valores que eu vi, que estava lá no Fundo Municipal de Saúde, e que muitas das pessoas da saúde participavam, e que às vezes a gente via o quê? Que as pessoas não sabiam cobrar. Como aconteceu também no Limoprev, que aconteceu as reuniões, mas que eles foram deixando acontecer a bola de neve que aconteceu. Então, assim, a importância da sua fala hoje foi com relação a isso, e eu até, como funcionária da saúde, representando uma categoria, não digo, né, mas até me entristeço, porque sei que muitas vezes a gente ficava em cima, né, cobrando protetores para a categoria, e diante desses valores que eu vejo aqui hoje, eu sou sincera a dizer que me entristeço, que os fundos municipais de saúde, que essa CPI sirva para isso também, para que os fundos que são criados, tanto do Limoprev, como no Fundo Municipal de Saúde e tantos outros, que saibam cobrar mais. Que a CPI não é só para... A gente não está aqui para apontar ninguém. A gente está aqui para mostrar que essa CPI veio acontecer porque o povo cobra na hora errada, como está acontecendo no país agora. Tudo isso acontecendo e os postos estão lá, cheios. Então, assim, a sua fala foi importante. Fico feliz que o senhor nos mostrou que esse recurso ficou lá no Fundo Municipal. Vamos procurar essa divergência que aconteceu aqui, que você mostrou, pelo que eu entendi, que a folha era feita, você olhava ali, X funcionário, está aqui o valor da folha, e lá o contador era quem ia destrinchar a patronal e o recolhimento. Então, a gente vai chegar a essa divergência, mas com esse valor, eu até me entristeço, e que a CFI sirva para isso, para que a gente saiba cobrar mais, não só da saúde, como é o seu caso hoje aqui, mas de todas as secretarias
que são ligados à prefeitura e que tem a sua particularidade, que tem a sua conta lá, que a gente saiba cobrar mais, minha gente. Que a CPI sirva para isso. A gente não está aqui para incriminar ninguém, como o doutor disse. A gente agradece a colaboração de cada um que veio, mas que a gente também saiba dar a nossa parte, quando for necessário. Vereadora, eu queria só apenas fazer um adendo. É importante que Vossa Excelência participe das audiências públicas a cada 4 meses. A Secretaria de Saúde, as Secretarias de Saúde são obrigadas a mostrar o que entra, as receitas e as despesas e os indicadores. Então, isso é transparente. Essa coisa é feita mensalmente no Fundo Municipal de Saúde e a cada 4 meses na audiência pública na Casa do Povo, que é esta casa. Eu tive a honra de implementar essas audiências, porque foram as portarias do Ministério da Saúde publicadas no período que eu era secretário em Limoeiro, e conseguimos realizar aqui nesta casa. O vereador Daniel está aqui de prova, e tantos outros que eram vereadores na época, a cada 4 meses, prestando contas, não só ao Conselho, os números, os centavos, mas sobretudo ao povo, a partir da Câmara de Vereadores. É importante que todos os vereadores possam acompanhar o par e passo dessas audiências. Vereador Daniel. Só reiterando e falando sobre aquela discussão que foi citada pela companheira Batalha, sobre a aprovação daqueles parcelamentos últimos que chegaram do Executivo. E foi muito mal interpretado por muita gente aqui em nossa cidade. Mas eu estou feliz porque a CPI ela está mostrando exatamente o que nós queríamos naquele momento, que eram os valores reais, preocupação minha, do presidente, que foi quem trouxe aqui a criação da CPI, dos demais que votaram, os valores reais, para que lá na frente, depois de apurado, ser parcelado de uma maneira que viesse a contemplar o Fundo de Saúde, dando a garantia da futura aposentadoria dos funcionários, que contribuem o tempo todo, de uma maneira também que o Executivo pudesse cumprir. Porque não adiantava também parcelar de uma maneira e lá na frente ele não poder cumprir. Não é? E a gente via uma preocupação muito grande da gestão em relação a esses parcelamentos, onde ele estava fazendo um aporte que era muito maior, que tem um valor muito mais alto do que o parcelamento, né? Que ainda está fazendo esse aporte. Uma parcela de R$50 mil e a prefeitura tem que botar todo mês 150. 150. Então, qual era mais fácil? Era melhor botar a parcela de 150, que já estava abatendo o valor do débito. Eles se negavam de fazer um parcelamento aí de R$100 mil e fazer um aporte de 150 mil. Está fazendo ainda. Então, a CPI ela vai dar o valor real, provavelmente lá daqui a 90 dias, a gente está sabendo mais ou menos, né, presidente? E tem que reparcelar, né? Novamente, porque o Limoprev não pode perder. E pelo que as informações que estamos recebendo, o valor é totalmente diferente ao que foi parcelado. Nenhuma pergunta a mais. Para o fechamento, foi importante a sua presença, secretário. O vereador Marcos Sérgio quer dar as considerações finais. Só um último comentário, né? Primeiro agradecer ao secretário Orlando, ex-secretário Orlando Jorge, e dizer que a coisa pública é pública, não é? Eu acho que vai servir de lição para todo mundo, para a gente, para o cidadão, para quem está ali sentado, para o funcionário público, no gerir, no acompanhar. Pra você ter uma ideia, até o livro de ata do Limoprev, da fundação de 2011 a 2013, ele foi extraviado. A gente não tem informação nenhuma do Conselho que se reuniu ao longo desse período na gestão Zé Quirino e o início de Virgínia. Ele foi extraviado, quer dizer, e outros documentos também foram, como consta num BO, inclusive, que a professora Virgínia fez na época,
né? Cita o livro, o ato e vários documentos que a gente vai tentar descobrir com ela, se é que sabe, né? Pelo tempo, inclusive, que documentos foram esses. Quer dizer, então a coisa ela vinha muito solta, muito... Por isso deu no que deu. A bola de neve que cresceu e que termina para o bem, inclusive, do servidor municipal, chegando ao dia de hoje, né? Eu acho que depois dessa CPI aí, todo mundo, sobretudo os gestores, vão repensar 2 vezes, aí 3 vezes, quando lidarem com o dinheiro público, né? Quando lidarem com o fundo de previdência do servidor, que é muito sério, né? Se a gente não para nesse momento, eu acredito que daqui a 15, 20 anos, talvez nem se conseguisse se aposentar em Limoeiro. E digo isso porque também não é uma questão só de Limoeiro, isso é uma questão do país todo, que tem esses fundos de previdência municipal correndo esse risco, porque durante muito tempo a fiscalização, se houve, foi uma fiscalização pequena que terminou gerando esses números aí que a gente tem hoje. Mas positivo, né? Acho que a gente conclui aí, se Deus quiser, em um bom tempo e consegue as informações aí para que o Limoeiro todo possa saber de fato o que aconteceu no Limoprev, dirimindo qualquer dúvida, né, do que aconteceu, né, naquele período, inclusive, né, que é uma suspeita de desfalque também, né, na época do Zé Henrique, naquela época lá que inclusive vieram ontem aqui, que está na justiça. A gente fala porque aquele processo está na justiça também e que a gente está conseguindo a cópia lá na justiça. Para tudo isso, para a gente fazer um resumo de tudo que aconteceu da fundação do Limoprev até os dias de hoje. Acho que é importante demais a colaboração do ex-secretário Orlando Jorge nesse sentido, né, para a gente esclarecer ainda mais o que é que de fato aconteceu. Para encerrar as considerações finais aqui, foi válido, muito importante para a comissão a sua ouvida, por conta de que vamos requisitar o contador Ivaldeci, por conta dele ter sido contador do fundo, e vai explicar essa divergência, não da sua colocação, que você deixou bem claro, que não sabe explicar porque não acompanhava essa parte dos impostos, né, das obrigações sociais. E por essa questão que foi levantada hoje, vamos convocar o contador. Já a irmã dele já foi convocada, porque era a contadora da Limoprev, e vamos fazer o ofício amanhã, convocando também ele, para ele tirar essas dúvidas, que não podemos fazer um relatório onde os documentos contábeis mostram uma situação e deixou uma certa dúvida na colocação do secretário, que na sua visão estava tudo ok, que não tinha esse atraso. Então vamos pedir a ouvida e a documentação que ele tiver em mãos para explicar essa questão, se tinha ou não tinha esses valores em aberto, que de repente pode estar em aberto, foi lá e a prefeitura, por falta de recursos lá, e não teve condições de pagar, e esses valores ficarem abertos, e lá na frente foi colocado no parcelamento, né? Então, lá na frente, quando chegou no final de 2016, foi feito um parcelamento juntando todos os parcelamentos e mais o saldo devedor, em dezembro de 2016. Então, esses valores que não foram pagos nesse momento podem estar incluídos no parcelamento. Mas a questão da CPI é levantar os valores que deixaram de ser pagos. E mesmo aqueles valores que foram incluídos em algum parcelamento, resta saber se o parcelamento foi cumprido, todo pago, e a maioria não foi pago os parcelamentos. Nenhum chegou ao final, assim, pelo menos dos documentos que a gente tem em mãos. Um foi sempre substituindo o saldo que ficava do anterior e acrescentando valores que tinham deixado de ser cumpridos. Então, a obrigação da CPI é fazer esse levantamento, para abatendo até o que foi recebido pelos parcelamentos, já tem valores do que foram pagos através dos parcelamentos das prestações, mas existe um saldo devedor. E o saldo devedor não é aquele que foi pedido pela atual gestão para parcelar. O saldo é maior pelo que tem trazido em nossas mãos através de documentos contábeis. Então, quero só agradecer a presença. Vamos
requisitar a ouvida do Ivaldeci para ele tirar as dúvidas da comissão, para que possamos colocar no relatório final os valores reais, né, que são direitos do Limoprev, é um direito dos servidores. E esses valores vamos trabalhar para que ele seja levantado e, de alguma forma, posterior à CPI, ele incluir em algum parcelamento para que possa esse dinheiro voltar aos cofres do Limoprev, que é o objetivo maior da CPI. Agradecer a sua presença, pedir a paciência de 5 minutinhos, enquanto ele está fechando ali, para que possa assinar, e uma cópia do seu depoimento vai levar em mãos, porque é uma garantia, e dizer que está gravado, se algo aqui tiver colocado de uma forma diferente, mas está com 2 gravações filmado, justamente. Então, não tenha preocupação de todos que depor aqui estar com a garantia total, não só digitado, mas gravado, e não tenha a garantia real de que é transparente aqui os trabalhos da CPI. A próxima reunião vai ser sexta-feira, mesmo de 8 horas da manhã, mesmo que eu ouvi alguma coisa informando aí que iam transferir o feriado da quinta para sexta, mas a gente aqui não tem feriado. Sexta-feira está programado, vamos abrir a Câmara, vamos fazer o nosso trabalho, sexta-feira de 8 horas, onde vamos ouvir 4 pessoas na sexta-feira pela manhã. Então está informado. Só não podemos dizer quem são as pessoas, que é uma forma que a gente está tendo para preservar a todas as pessoas que vêm, não está saindo em rede social antes, até porque as pessoas que estão vindo ajudar a gente descobrir as coisas. Então, não tem ninguém aqui indiciado, alguém que vai ser condenado, alguém que vai ser culpado pela CPI. Não. Queremos levantar valores e saber os valores reais para cobrar depois, posteriormente, através dos meios legais. Autoriza, Torlando. Autoriza ele. Encerrado o último dia de depoimento desta quarta-feira, Limoprev, o último a prestar depoimento aqui foi Orlando Jorge, ex-secretário de Saúde e da Administração do ex-prefeito, hoje deputado federal, Ricardo Teobaldo. Orlando, o que é que se pode dizer desse seu depoimento, de números que se falaram e da atuação do teu trabalho? Bom, Gonçalves, de antemão agradecer à Câmara de Vereadores, dizer que nunca na história de Limoeiro, né, na história política, a gente vivenciou uma CPI. Quero parabenizar todos os vereadores, todo o Poder Legislativo, na pessoa do presidente Juarez, companheiro Juarez, o presidente da CPI, o doutor Zé Gino, nosso companheiro Marco Sérgio, o Daniel do Mercadinho, o Ronaldo, a Batalha, todos que fazem aqui a CPI. Dizer que para nós é uma honra voltar aqui para a Casa Professor Agripino de Almeida, mesmo, né, diante de uma CPI. Né? Se há uma CPI, há alguma falha que está sendo investigado, que está sendo... Que provocou essa CPI. Né? Aí falta de transparência, pouco zelo no trato com a gestão pública do fundo. Esses detalhes não cabem a nós estarmos aqui questionando, nem muito menos analisando. Mas a participação como ex-secretário de Saúde de Limoeiro, quero dizer que com muita tranquilidade trouxemos as informações que nós tínhamos, né? As informações para ajudar nessa grande empreitada que é a questão da CPI, e dizer que com muita tranquilidade a gente esclareceu
todas as dúvidas que o Poder Legislativo e a CPI suscitou. Orlando, você esteve aqui porque você era um gestor financeiro da saúde de Limoeiro e lá também era recolhido para a Previdência os efetivos do município para o Limoprev e aqueles contratados para a Previdência. Como é que eram feitos esses repasses? Era de sua responsabilidade ou você só enviava os valores? Todo mundo sabe que os fundos municipais de saúde do Brasil todo e todas as prefeituras, eles não são órgãos arrecadadores, são órgãos que funcionam a partir de repasses de recursos financeiros tripartite das 3 esferas de governo federal, Ministério da Saúde, governo estadual, Secretaria Estadual de Saúde e as prefeituras no Brasil todo. Então esses repasses fazem com que a gente possa honrar, primeiro com a questão da implementação das políticas. E segundo, lógico, você não faz políticas de saúde sem honrar, né, com os compromissos iniciais com os funcionários, que são a alma do SUS, né, os profissionais, os trabalhadores. Então, quando a gente recebe os recursos, né, dos programas, a gente tem a competência de fazer, a partir desses programas, né, honrar com os contratos que a gente faz ou com os efetivos que trabalham no dia a dia, na rotina. Nós fazíamos isso com muita tranquilidade, honrando até o último dia, pelo menos até o último dia de cada mês, né, pagando a folha em dia. A questão das obrigações sociais, todo mundo sabe que ela vem em segundo momento, né? Então, a partir das contrapartidas, né, dos recursos próprios, dos investimentos da Prefeitura no SUS, a gente também fazia os pagamentos dessas obrigações. Teve alguns números aqui que você nem sabiam que existiam. Que números são esses? Como foi que você ficou surpreso? Eu acredito que há alguma divergência aí com relação à contabilidade atual, né, que deverá ser esclarecido pela contabilidade da gestão do governo Ricardo Teobaldo, então governo Ricardo Teobaldo, e do governo de Tiago. Esses números, eles precisam ser conciliados, é isso que a CPI se propõe a fazer. Com certeza irá ser confrontado, irá ser conciliado. Eu tenho certeza que a gente não tem esse passivo, principalmente com os servidores, tá? E com o patronal, eu tenho certeza que ficou alguns meses que a prefeitura não conseguiu honrar, mas que foi feito o parcelamento, e esse parcelamento está lá oficializado no órgão específico que trata dessa questão com as previdências todas, e eu tenho a tranquilidade de dizer que tudo isso será esclarecido. Você falou que não houve ingerência do Executivo na sua administração no que tange a saúde, porque a senha da verba do SUS era linkada ao seu CPF e que nem os gestores tinham essa senha. Só você tomava conta desse dinheiro. Exato. Eu quero dizer com todas as letras, dessa forma simbólica, a gente disse que a gestão Tiago foi a gestão de Tiago e a gestão de Ricardo, primeira de Ricardo, depois de Tiago, foram 2 gestões que a gente tem a honra de dizer que participamos dela, como atores coadjuvantes, como militante, como gestor do Fundo Municipal de Saúde, gestor do SUS de Limoeiro, com toda a honra de ter dado essa contribuição à minha terra, ao meu povo. Eu quero dizer que tivemos autonomia de fazer um trabalho bom, um trabalho assim, a contento, e a gente simbolicamente disse, olha, nem Ricardo nem Tiago nunca souberam a senha do SUS. Isso aí é uma forma simbólica de dizer que a gente tinha autonomia de fazer a gestão de forma compartilhada, pactuando, negociando com o Fundo Municipal de Saúde, com transparência, com zelo, né, com austeridade e prestando contas ao povo. A cada 4 meses a gente fazia audiências públicas aqui nesta casa. Então, para nós, eu quero dizer com isso que a gente sente satisfeito, honrado de estar aqui colaborando com minha terra. Essa CPI é um exemplo para que possa acontecer mais CPIs em áreas estratégicas. Então, eu dizia aqui aos vereadores, ora, a cada 4 meses, os fundos municipais de saúde prestam conta ao povo. É importante aproveitar. Quase uma CPI, né? É importante acompanhar. É importante que o Conselho de Saúde acompanhe, é importante que o controle social acompanhe, que toda a população, conjunto da sociedade civil, possa acompanhar a aplicação dos recursos que são arrecadados e dos nossos impostos, de que o Brasil, né, o brasileiro, ele é recordista em pagar imposto, né? Se tem uma coisa
que o brasileiro faz, eu não sei como, mas faz, é a cada 12 meses trabalhar 4 para o governo. E aí é importante que seja bem aplicado. Ok, obrigado, Orlando Jorge. Aqui nós estamos encerrando o segundo dia de depoimento da CPI. O depoimento de Orlando foi um dos mais longos que aqui, foi 1h15 de debate e de conversa sobre a questão desse Limoprev. Na próxima sexta-feira, que está retornando as ouvidas manhã e tarde, inclusive me parece com mais números de ouvidas do que no dia de hoje. Amanhã é feriado, a CPI não acontece, mas nesta quinta-feira, né? Mas que na sexta-feira retornaremos aqui com a EBTV, é notícia, com os trabalhos de Júnior Silva, de Everton Cristiano e a reportagem de Gonçalves Filho. Então, sexta-feira de manhã, nós nos encontramos aqui mais uma vez para falar e transmitir para vocês tudo o que está sendo debatido com a CPI do Limoprev. Obrigado pela sua audiência e boa tarde.